Graça e paz, gente amiga, com a graça do Senhor nosso Deus, a ajuda e a bondade de vocês amigos, aqui estamos mais uma vez no canal Pastor Paulo César Oliveira e no programa A Serviço do Reino, para trazermos uma mensagem de Deus Pai, de Deus Filho e Espírito Santo para todos nós nesta oportunidade. Me chamo Paulo César Oliveira, sou pastor missionário da Igreja do Evangelho Pentecostal Jesus é Esperança, em Itapema. Meu pai na fé é o pastor Elias Bernardes. E a gente ministra a palavra de Deus aonde nos é chamado para levar uma mensagem. Nesse instante, nós estamos no estúdio da Rádio Conexão 103 FM, Balneário Camboriú, rádio e emissora essa, que está sobre os cuidados e a coordenação, direção do pastor Michael Abud, da Embaixada do Reino de Deus de Balneário Camboriú, no qual eu sou muito grato pela oportunidade de poder fazer parte da equipe de trabalho desta emissora. Vamos à mensagem do dia de hoje, Romanos 10, 17, o que nos diz a palavra: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Vou repetir, Romanos 10, 17. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Nesse contexto, nesta carta de Paulo, enviado aos judeus e aos gentios, ele está dizendo que você vai fortalecer a sua fé ao você ter uma intimidade com a palavra e ter entendimento do evangelho anunciado pelo Senhor Jesus Cristo. E trazendo para o contexto dos nossos ouvidos nos dias de hoje, muito importante você alimentar a sua fé ouvindo a palavra, a bendita santa palavra do evangelho, que é anunciada pelos homens e mulheres de Deus nessa terra. Muitas das vezes eu vejo divisões entre a igreja, entre o corpo de Cristo, e eu fico triste com isso, porque nós não estamos aqui para dividir, nós estamos aqui para somar. O Senhor Jesus, quando pregava nessa terra, ele foi abordado pelos discípulos, dizendo assim: Senhor, encontramos um que não nos segue, e este estava expulsando o demônio, e nós proibimos. E Jesus disse: não proibais, porque quem não é contra nós, é por nós. Dentro do contexto da fé, ao ouvir a palavra de Deus, todo mensageiro, toda mensagem que vem trazendo uma palavra de conhecimento, uma palavra de conforto, uma palavra de exortação, uma palavra de motivação, uma palavra de conselho, uma palavra de sabedoria, uma palavra de direção, vindo da palavra de Deus, tire bom proveito. Alimente os seus ouvidos ouvindo a palavra celestial, ouvindo as sagradas escrituras, ouvindo homens e mulheres de Deus. Tem muitos profetas, muitos homens de Deus sendo usados nessa terra, pode ter certeza disso. Desde a época de Elias, existia-se uma mentalidade, o próprio Elias falou ao Senhor, que só estava ele de profeta na terra, e Deus disse a ele: Elias, além de você tem mais 7.000. Então eu imagino que hoje tem muito mais que 7.000, talvez 70 vezes 7, tendo a oportunidade de pregar a palavra de Deus, utilizando da internet, que hoje é um livro aberto, é um contato direto para você poder se alimentar. Então a fé está aí, a fé, a palavra está aí, está nos jornais, está na TV, está na internet, está na igreja, está na Bíblia, está nas esquinas. Você não vai poder dar desculpa no grande dia de que você não teve a oportunidade de ouvir a palavra de Deus. Se você não teve a oportunidade de ouvir uma rádio com programa missionário, com programa de pregação, se você não teve a oportunidade de acessar a internet e acompanhar uma palavra, tem muitos profetas, muitos homens e mulheres de Deus pregando na internet, tem muitos programas online, tem muitos aplicativos levando a informação, levando a Bíblia Sagrada, tem muitas traduções da Bíblia interpretadas em áudio para que você possa ouvir, tem muitas casas de oração, tem muitos missionários pelas ruas, pelas esquinas, com a Bíblia embaixo do braço, anunciando o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. De sorte que a fé vem para ouvir e ouvir a palavra de Deus. Porém, a grande dificuldade
é encontrar as pessoas que desejam ouvir a palavra. Se te colocar 9 conteúdos na internet da palavra de Deus e um conteúdo que não é da palavra de Deus, é possivelmente que um conteúdo tenha mais visualizações, seja uma piada, seja uma pegadinha ou algo parecido, do que a palavra de Deus. Eu, quando estou online, eu gosto de curtir, eu gosto de, às vezes, comentar, abençoar o pregador, a pregadora da mensagem, até para incentivar. Além de ouvir, eu gosto de dar uma curtida, porque eu entendo que assim eu estou evangelizando, estou colaborando com o reino de Deus nessa terra. Ao invés de criticar, ao invés de cobrar, ao invés de querer questionar, eu prefiro dar um like, dar um joinha e abençoar desta forma este canal, esta ministração, esse pastor ou pastora ou profeta de Deus. E no importante de tudo isso, com muito conteúdo saudável que você pode extrair da Bíblia através do livro sagrado e trazer para o seu canal, trazer para a sua meditação, sendo você um profeta de Deus nessa terra. Então alimente a tua fé ouvindo a palavra. Muitas das vezes eu coloco áudio da Bíblia Sagrada para ouvir. Livro de Efésios, livro de Atos dos Apóstolos, livro de Gálatas, com interpretação em áudio, e ficar em paz, tentando entrar naquela palavra, no sentimento, tentando extrair com o Espírito Santo nos conduzindo o melhor daquela palavra. Porque a palavra ela é interpretativa e ela pode ser interpretada de várias formas. E o Espírito Santo vai te conduzir conforme o teu conhecimento, conforme a tua sabedoria, a sabedoria que Deus vai dando a você, para você entender, de sorte que a fé é pelo ouvir. E o ouvir é pela palavra de Deus. Então, nesse contexto, Deus fala conosco pela palavra, e pela palavra nós conseguimos falar com as demais pessoas e também falar com Deus. Quando você está lendo a Bíblia Sagrada, você não está lendo, você está conversando com o Criador de todas as coisas. É uma conversa direta com o seu Pai. Quando você está recebendo algo que te chamou a atenção na Bíblia, Deus está falando com você. Deus está te chamando, dizendo assim, é esta palavra que eu quero que você ministre, é esta palavra que eu quero que você aplique na sua vida, é esta palavra que vai te dar direção. Às vezes você fica, Deus colocou no meu coração de falar de fé, de falar de fé, falar de fé, falar de fé. Deus de repente diz assim, eu quero colocar no teu coração para que você tenha fé de que eu estou contigo, que você tenha fé em tudo que está acontecendo, que eu posso todas as coisas, que você possa acreditar naquilo que é impossível, porque a palavra diz em Hebreus 11:6 que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, nesse contexto, não adianta você sonhar, você imaginar, você planejar, você desejar, mas você não ter fé que vai conquistar, não crer que você é um escolhido, que você é uma escolhida. Você de repente está ouvindo essa mensagem hoje e Deus está dizendo para você que no ouvir a palavra de Deus, a palavra vai te evangelizando, te cativando, te discipulando, te capacitando, te curando, para que você possa ser um ministrador da palavra de Deus, para que você possa ser um entendedor da palavra de Deus, para que você possa conhecer as Sagradas Escrituras e não ser mais levado por fábulas, não ser mais levado por encantamentos, por espíritos enganosos, mas sim ter discernimento de espírito e saber, ao abrir da boca, de que esse ou aquele está falando do Evangelho anunciado por Senhor Jesus Cristo, o Evangelho da graça, o Evangelho da salvação, e desta forma você pode estar se unindo a este corpo, a esta igreja, porque a salvação é individual, mas nós precisamos nos unir para adorar o Senhor. Quão bom é quando os irmãos têm felicidade em estar junto. Davi fala sobre quão alegre é quando ele ia para a casa do Senhor com a multidão em festa. Então é muito importante que tenhamos casas de oração, igrejas, ministérios grandes, pequenos, em diversas regiões, no centro, no interior, nos valados,
Para quê? Para que nós possamos ter a oportunidade de juntos, independente de circunstância, de localidade, adorarmos ao único e verdadeiro Criador, ao Deus Pai, ao Deus Filho e ao Espírito Santo, ao Deus que tudo criou, ao Deus que tudo faz, que tudo fez, que tudo vê, que tudo sabe, que tudo sonda, que tudo é, ao Deus de Abraão, ao Deus de Isaac, ao Deus de Jacó, ao Senhor Jesus Cristo, nosso eterno e único e verdadeiro Salvador, guiado pelo Espírito Santo, o Espírito do amor, da paz, da bondade, da benignidade, da bonança, da mansidão, do domínio próprio, respeitando todos os seres humanos com igualdade, sem fazer acepção de pessoas, Romanos 2:11, e vivendo em espírito e andando em espírito, Gálatas 5:25, para que você possa extrair o que há de melhor da palavra e poder servir a palavra como fosse um banquete, servido como fosse um banquete para aquele que está faminto, para aquele que está com sede, para aquele que está hoje pedindo um pão da palavra viva, porque Jesus disse, quando foi tentado no deserto, em Mateus 4:4, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. E eu tenho certeza que hoje há muitos que estão famintos, querendo ouvir a palavra de Deus, precisando que alguém ofereça este banquete. E nesta oportunidade eu digo para você, o que está escrito em Deuteronômio 8:3, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra de Deus. Eu estou passando para você neste momento um cardápio saudável para que você possa se alimentar, para que você possa alimentar a tua alma, para que você possa alimentar o teu espírito, para que você possa alimentar a tua mente, para que você possa alimentar o teu entendimento, para que você possa alimentar o teu ser, entender os porquês da vida, para que você possa alimentar o teu futuro através da palavra de Deus, para que você possa guiar os teus passos, para que você possa ter a maneira de tomar atitude direcionada pela palavra de Deus, para que você possa saber qual é o caminho que você vai seguir. E eu digo a você, só tem um caminho para que você possa caminhar e triunfar, o caminho da vitória. E esse caminho chama-se Jesus Cristo. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida, e não tem outro caminho para chegar ao Pai se não for por ele. João 14:6. Alimente-se da palavra. Leia a Sagrada Escritura, peça discernimento ao Senhor, tenha intimidade com o livro sagrado. A palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é penetrante como uma espada de dois gumes. Ela penetra a alma, dividindo alma e espírito e medulas, mas é apta a discernir as intenções do coração dos homens. Hebreus 4:12. Quando você tem intimidade com a palavra tem intimidade com você. Quando você sabe o que você está falando, você também vai saber o que você está ouvindo. E quando você conhece o ouvir do Espírito Santo, a sua boca se transforma em boca de Deus nessa terra. Uma boca abençoadora, uma boca que leva paz, que leva mansidão, que leva os 7 Espíritos de Deus, que está escrito em Isaías 11:2. Espírito do Senhor, Espírito de entendimento, Espírito de conselho, Espírito de reconhecimento, Espírito de fortaleza, Espírito de coragem, Espírito de amor. Com esta palavra, você com certeza alimenta o teu ser e alimenta aqueles que estão à sua volta. Então hoje, meu irmão, lembre-se que não é só a sua boca que pode transmitir a palavra de Deus. Para que a sua boca possa falar da palavra de Deus com autoridade, primeiramente os seus ouvidos têm que ser abertos para ouvir a palavra de Deus. Primeiro você tem que parar para ouvir Deus. Primeiro você tem que silenciar para que Deus fale ao teu coração, fale ao teu espírito. Muitas das vezes você acha que pelo muito falar você vai se encher. Não. Você precisa ir ao seu secreto, fechar a porta do seu aposento. Mateus 6:6. Falar com seu pai em secreto. O que é secreto? É silêncio. Ele vai te ouvir no secreto. Como é que ele vai te ouvir? No silêncio. Parece que nada está acontecendo, mas está acontecendo. Há um silêncio. Não há imagem, não há figura, há um silêncio. Mas há uma entrega de um filho obediente pedindo a um pai conselho. E o pai vai falando no teu espírito em gemido inexprimíveis. Romanos 8:26. E você vai receber de Deus a direção para que quando você tiver a oportunidade, o Espírito Santo fale na tua boca. O Espírito Santo de Deus fale na tua boca. Pode ter certeza, irmãos, que o ouvir
é muito melhor que o falar. O ouvir é muito melhor que o pronunciar. Quando você aprender a ouvir, meu irmão, minha irmã, você vai ver o sobrenatural de Deus acontecer na tua vida. Quando você entender a lei do silêncio. Quando você entender que no silêncio você pode chegar mais longe do que no falar. Através da intimidade, através da conexão, através da entrega, através da comunhão, através da sensibilidade, através do respeito, através da sabedoria, porque a palavra diz em Abacuque 2:20 que diante do santo templo cale-se toda a terra. Em Eclesiastes 5:2 a palavra diz que diante do Senhor não se apresse em falar, fique em silêncio. Pode você dizer assim: eu não estou conseguindo ouvir Deus, eu não recebo de Deus, eu não consigo entender Deus. É porque você não para de falar, é porque você não para escutar. Você consegue falar quando alguém não te dá oportunidade? Você já encontrou uma pessoa que dispara e não dá uma oportunidade? Assim somos nós. Quando nós chegamos a Deus na nossa oração, muitas das vezes a nossa oração está entregue em repetir as palavras, em repetir os pedidos. E Deus está tão cansado, porque todos os dias é a mesma coisa. Pedir, 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 pedir. Pedir por mim, pedir pela família, pedir para os meus interesses. Mas nada de se oferecer para se entregar a Deus e dizer: eis-me aqui, Pai, usa-me. Isaías 6:8. Eis-me aqui, usa-me. Se coloca prostrado diante de Deus e diz: Senhor, eis-me aqui, Espírito do Deus vivo, fala comigo e santifica-me. E cala-te. Dá tempo ao tempo e você vai entender que ao invés de falar, você vai começar a ouvir. E quando você ouvir a palavra de Deus, você vai se tornar uma nova criatura. E as coisas velhas ficarão todas para trás e tudo se fará novo. 2 Coríntios 5:17, para aquele que está em Cristo Jesus. Quando você ouve, você nasce de novo. Morre para a carne e nasce para o Espírito. João 3:3. E aí você vai entender que já não mora mais você, mas que Cristo habita em você. Gálatas 2:20. Esta é a mensagem para você ouvir atentamente, para você poder alimentar o teu espírito, a tua alma, a tua mente, o teu coração. E para que você saiba que você é um escolhido de Deus, você é uma escolhida de Deus. Deus conta com você. Ele deu a todos um chamado: ide e anunciai o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. O que não crer e não for batizado está condenado. Marcos 16:15. Esta é a mensagem de hoje. Não perca tempo. Alimente o seu ouvir com a palavra de Deus. E quando você ouvir e tiver o entendimento, abra a tua boca e decrete o reino de Deus que é chegado nessa terra através do nome poderoso do Senhor Jesus Cristo. Se você ainda não confessou Jesus, não perca essa oportunidade. Agora mesmo, aí aonde você está, você pode dizer: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e verdadeiro Salvador. Senhor Jesus, eu confesso que o Senhor veio como homem, se fez homem, habitou entre nós, venceu a lei, venceu a morte, ressuscitou ao terceiro dia e nos ressuscitou junto contigo naquele grande dia e nos colocou assentado à destra de Deus Pai. Eu confesso Jesus como meu único e verdadeiro Salvador. Todo espírito que não confessar que Jesus veio como homem, todo espírito que não confessar, é porque não é de Deus. 1 João 4:2. Então, lendo a Bíblia, tendo conhecimento da palavra, nós sabemos que somos do Senhor Jesus e que o Senhor Jesus é o nosso Salvador. Então hoje, aceite Jesus. Aceite enquanto dá tempo. Jesus está voltando e Ele volta todos os dias para aqueles que infelizmente perdem a vida, para aqueles que descem a sepultura. Então, antes que a morte chegue você perto de Jesus, abrace Jesus, aceite Jesus, porque quem está em Cristo Jesus, ainda que esteja morto, viverá. Ou seja, quem está em Jesus não morre, tem vida eterna. João 11:25.
Graça e paz. Até a próxima mensagem no canal Pastor Paulo César Oliveira e no programa Serviço do Reino. Se sentir no seu coração, dá o seu like, compartilha essa mensagem com mais alguém, nos ajude a evangelizar. Jesus te ama